É uma alegria estar conversando com vocês a respeito desse assunto tão relevante para todos nós, que é a nossa confissão de fé. O fato é esse, irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, os cristãos sempre tiveram uma confissão de fé. Nem sempre o nome foi este. Nos primeiros séculos eles chamavam de credos, mas eram também confissões de fé. E mesmo quando nós olhamos para a Bíblia, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, nós vemos essas declarações de fé. Por exemplo, aquela tão bonita lá do Antigo Testamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e assim por diante. E no Novo Testamento nós temos também essas declarações de fé, principalmente nas epístolas. E o apóstolo Paulo faz referência várias vezes nos seus escritos ao que ele chama de o depósito da fé. Guarda o bom depósito, e etc. Em que consiste isso? Nas chamadas verdades centrais da fé cristã, que são as nossas doutrinas. Eu sempre gosto de definir as doutrinas desta maneira: verdades centrais da fé cristã. E então, cada grupo cristão, cada tradição cristã tem o seu corpo doutrinário, tem as suas convicções básicas expressas ou mais formalmente, através de documentos, ou informalmente, mas o fato é que todos os grupos têm uma noção muito clara das suas convicções centrais. E no que diz respeito a nós, os presbiterianos, as nossas convicções constituem aquilo que nós chamamos a tradição reformada, ou a fé reformada, ou, se quiserem, a teologia reformada. E uma das expressões mais eloquentes, mais claras, mais bem elaboradas da fé reformada, ou seja, da maneira como nós, os reformados, lemos as Escrituras, uma das expressões mais belas, então, é exatamente o nosso documento de hoje, a Confissão de Fé de Westminster. Esta Confissão de Fé foi um dos vários documentos elaborados por uma famosa Assembleia de Teólogos, a Assembleia de Westminster, que se reuniu naquele belíssimo templo que existe até hoje lá no centro de Londres, a Abadia de Westminster, na frente do parlamento inglês. Eu já estive lá há alguns anos, né? Pude ver o rio Tâmisa, daí do lado do rio o parlamento, com aquela torre e aquele relógio lá em cima, o Big Ben, e do outro lado da rua a Abadia de Westminster, onde se reuniu, na década de 1640, esta famosa Assembleia de Teólogos, que ficou conhecida como a Assembleia de Westminster. Então, nos anos 1640, há mais de 350 anos. E esta Assembleia, ao longo de muitos anos de trabalho, elaborou, então, esses documentos que são aceitos até hoje pela maior parte das igrejas reformadas ao redor do mundo. Eles elaboraram um documento muito importante na área do governo eclesiástico, a forma de governo eclesiástico. Elaboraram um outro documento referente ao culto. Então, os princípios de liturgia lá de Westminster. E eles elaboraram 3 documentos de natureza doutrinária: a Confissão de Fé,
o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. E, além disso, elaboraram também um inário, um saltério e alguns documentos de menor importância. Então é isso, nós vamos estar falando nesta noite a respeito do mais importante desses 5 ou 6 documentos elaborados pela Assembleia de Westminster. Então, o mais importante deles, a Confissão de Fé, que é o principal padrão doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde os seus primórdios, lá no final do século XIX, e também de muitas outras igrejas presbiterianas e reformadas, como eu disse, ao redor do mundo. É irônico que um documento tão importante e de tão grande valor histórico e teológico como esse seja ainda tão pouco conhecido da maior parte dos presbiterianos. Então, um dos desafios para nós, ao falarmos desse assunto, é que nós procuremos conhecer melhor esta herança tão valiosa que nos veio lá do século XVII. A nossa confissão de fé, com toda a sua riqueza, não só doutrinária, mas bíblica, a sua riqueza devocional, pastoral. São muitas as contribuições valiosas que esse documento tem para nós nos dias de hoje em que vivemos. Eu costumo dizer sempre aos alunos que a Confissão de Fé de Westminster ela é fruto de vários contextos, de vários movimentos. O primeiro desses contextos, o mais próximo, é aquele que eu acabei de mencionar, a Assembleia de Westminster. Mas, por sua vez, a Assembleia de Westminster se colocava dentro de um contexto muito particular, que foi o movimento puritano inglês, o puritanismo. Quem eram os puritanos? Eram os calvinistas da Inglaterra. Convencionou-se chamar, então, os reformados, os calvinistas ingleses, de puritanos, porque eles eram muito preocupados, muito interessados com a integridade bíblica, com a pureza da igreja. Eles diziam, nós precisamos aqui na Inglaterra de uma igreja pura em 3 áreas. Uma igreja pura na sua forma de governo, uma igreja pura no seu culto, na maneira de cultuar a Deus, na sua liturgia, e, finalmente, uma igreja pura, ou seja, bíblica, na sua teologia, nas suas doutrinas. E, por falarem tanto em pureza, na pureza da igreja, eles acabaram sendo apelidados de puritanos. Mas, por sua vez, novamente, o puritanismo, o movimento puritano, se insere dentro de um movimento ainda maior, que é a Reforma Inglesa. Então, a gente pode dizer, né, que a Confissão de Fé de Westminster é fruto da Reforma Inglesa, no sentido mais amplo, depois do movimento puritano, mais perto, e, finalmente, da Assembleia de Westminster, mais perto ainda da Confissão de Fé. Agora, quando a gente olha, meus irmãos, para a reforma da Inglaterra, nós vemos que já havia um espírito de reforma, uma mentalidade reformista na Igreja da Inglaterra, muito antes desse período que nós estamos considerando. Na verdade, desde o século XIV, ou seja, entre 1300 e 1400. Naquele século viveu na Inglaterra um ilustre sacerdote que teve ideias de reforma muito importantes, e ele se chamava João Wycliffe. Ele foi um destacado professor da Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo. E ele foi também o principal responsável
pela publicação da primeira Bíblia completa em inglês, que ficou conhecida como Bíblia de Oxford, ou Bíblia de Wycliffe. Isso no ano 1384, cerca de 130 anos antes das 95 teses de Lutero, mais de um século antes da Reforma Protestante. E a partir daquela época, a Bíblia passou a ter um valor extraordinário para o povo inglês. O povo inglês passou a conhecer melhor e a amar profundamente as Escrituras, a palavra de Deus. Esse Wycliffe teve um grande número de seguidores que ficaram conhecidos como os Lollardos, e que saíam por toda parte pregando a palavra de Deus. Eram pregadores itinerantes, evangelistas, e foram horrivelmente reprimidos e perseguidos. Muitos deles foram executados, tiveram mortes cruéis por causa da sua fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho. De modo que, quando chegamos no início do século XVI, na época da Reforma Protestante, já havia essa mentalidade, já havia esse espírito, essa atmosfera profundamente influenciada pela Bíblia que existia e que se fazia sentir lá nesta importante nação europeia que era a Inglaterra. De modo que, quando surge a Reforma Protestante, rapidamente as ideias luteranas, inicialmente, começaram a se infiltrar na Inglaterra. Mas, num segundo momento, as ideias da reforma suíça, ou seja, do nosso movimento reformado, presbiteriano, é que tiveram maior ascendência, maior predominância na Inglaterra. E um dos primeiros protestantes ingleses foi um sacerdote chamado William Tyndale. Até hoje existe uma organização que tem o nome dele, uma organização de tradutores da Bíblia. Então, William Tyndale, no ano de 1525, ele publicou uma nova edição da Bíblia, inicialmente só o Novo Testamento, mas com uma novidade. Ao contrário daquela Bíblia de Wycliffe, de 140, 130 anos antes, que tinha sido traduzida do latim para o inglês, essa Bíblia do Tyndale foi traduzida diretamente, no caso do Novo Testamento, do grego. O Tyndale conhecia muito bem a língua grega e ele fez um trabalho primoroso de tradução e num inglês muito bonito, de alto valor literário. E essa tradução do Tyndale, de 1525, acabaria por influenciar todas as edições, todas as traduções posteriores da Bíblia inglesa. Tal o seu nível elevado, tal a sua beleza literária. Então, foi uma tradução muito influente. Mas o que aconteceu? 11 anos depois, em 1536, Tyndale foi martirizado. Como ele fez um trabalho que era proibido, essa tradução e a publicação do Novo Testamento empreendida por ele não foi autorizada pelos bispos, ele passou a ser horrivelmente perseguido e finalmente foi executado na Bélgica, no ano de 1536. Mas o fato é o seguinte: esse Tyndale é considerado um dos primeiros puritanos, ou então o mais importante, o mais antigo precursor daqueles indivíduos que mais tarde seriam chamados de puritanos. E vejam que coisa bonita, Desde o início, a presença das Escrituras, esse amor profundo pela palavra de Deus, o desejo de colocar a Bíblia nas mãos do povo, é que fez com que homens como Tyndale
arriscassem as suas próprias vidas, perdessem a sua própria vida por causa desse ideal, desse desejo de popularizar e divulgar a palavra de Deus. Muito bem. Quem governava a Inglaterra nessa época do Tyndale? Então, o famoso rei Henrique VIII. E o rei Henrique VIII teve lá uma série de dificuldades conjugais. Ele quis separar-se da sua primeira esposa, que era uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão, e ele pediu que o Papa anulasse o seu casamento. O Papa não pôde fazer isso por uma série de razões. Então, o que ele fez? Ele promulgou um decreto, o rei Henrique VIII, no ano de 1534, que ficou conhecido como o Ato de Supremacia. E, através desse decreto do rei e do parlamento inglês, aconteceu uma coisa extraordinária na Inglaterra. A Igreja Católica Apostólica Inglesa deixou de ser romana, rompeu os seus laços com Roma, rompeu os seus laços com o papado. Ela ainda continuou sendo uma igreja católica apostólica, mas não mais ligada a Roma. Esse foi o primeiro passo importantíssimo para a introdução da reforma protestante na Inglaterra. Quando Henrique VIII morreu em 1547, depois de ter governado durante quase 40 anos, ele tinha começado a governar em 1509, então, em 1547, ele morreu e subiu ao trono o seu filho de 9 anos, um menino, que recebeu o título de Eduardo VI. Mas aqui nós vemos novamente uma coisa maravilhosa na providência de Deus. Os tutores do jovem rei eram todos firmemente protestantes. Então, o que aconteceu? Durante o breve reinado de Eduardo VI, porque ele era um menino de saúde frágil, menino doentio, durante o seu breve reinado de 6 anos, a Inglaterra abraçou o protestantismo. A Inglaterra aderiu quase que plenamente à reforma protestante. Passados mais alguns anos, então, com a morte de Eduardo VI, ainda adolescente, com cerca de 15 anos, 15, 16 anos, subiu ao trono a sua irmã por parte de pai, a sua meia-irmã, Maria I, que passou para a história como a Sanguinária. E ela promoveu uma horrível perseguição contra os protestantes. Ela era muito católica, como a sua mãe, aquela princesa espanhola a que me referi, a Catarina de Aragão. Então, a Maria, muito católica, como a sua mãe, ela procurou restaurar o catolicismo na Inglaterra, e nesse processo ela mandou para a fogueira. Ela condenou a horrível morte na fogueira cerca de 270 líderes do protestantismo inglês. Não foram 27, não. 270. Inclusive, alguns dos eclesiásticos mais importantes da Inglaterra naquela época, entre eles, o arcebispo de Cantuária, o líder da igreja inglesa, um homem que se chamava Thomas Cranmer. Então, o Cranmer foi executado a mando da Maria I no ano de 1556. Felizmente para o movimento protestante inglês, o reinado da Maria I foi ainda mais breve do que o do seu irmão, Eduardo VI. Depois de 5 anos, ela morreu, e então subiu ao trono a sua irmã Elizabeth I, né? Hoje nós temos a rainha Elizabeth II. Então, lá atrás, na segunda metade do século XVI, é que reinou
durante 45 anos a Elizabeth I. E no reinado de Elizabeth I, então, a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante, como ela vem se mantendo até os nossos dias. E foi então, nos primeiros anos do reinado da rainha Elizabeth I, que surgiu esse nome, que surgiu esse movimento claramente identificado, o movimento dos puritanos. Os puritanos já existiam antes, mas não tinham esse nome, não eram conhecidos por esse nome. Então, esse nome aparece, vem à tona para designar esse grupo nos primeiros anos da rainha Elizabeth I, e no contexto de uma controvérsia muito particular, a chamada controvérsia das vestimentas. Uma das características dos puritanos é que eles eram totalmente contrários a toda espécie de ritualismo no culto da igreja. Eles queriam, por causa do seu apego às Escrituras, ao Novo Testamento, eles queriam aquele culto simples, profundamente espiritual, mas singelo, do Novo Testamento, que nós vemos lá em Atos, que nós vemos em outros lugares do Novo Testamento. E a igreja da Inglaterra tinha aquele culto aparatoso, pomposo, cerimonialista, ritualista, os sacerdotes, os pastores usando aquelas vestes elaboradas. Os puritanos eram contra tudo aquilo. Eles achavam que aquilo era um afastamento das normas bíblicas para o culto, o chamado princípio regulador. Então, houve essa controvérsia a respeito das vestes clericais, onde os puritanos marcaram a sua posição a respeito desse assunto, e foi então nessa controvérsia, na fase inicial do governo de Elizabeth I, que surge o nome puritanos, esses indivíduos que estavam protestando contra as vestes clericais, contra o ritualismo do culto anglicano. Eles então receberam esse apelido, esse nome que se tornou tão importante para eles, né, que se tornou um nome de alta relevância histórica e espiritual. Então, os puritanos, e daí o puritanismo. Muito bem. Nessa época, aí do início do governo da rainha Elizabeth I, foram elaborados alguns documentos muito importantes da Igreja Anglicana. Anglicana é simplesmente a palavra latina para inglesa. Então, Igreja Anglicana é a mesma coisa que Igreja Inglesa, em latim, né? Anglicana Ecclesia. Esses dois documentos muito importantes do anglicanismo que foram elaborados nesse período foram, então, os 39 artigos e também um livro que já havia sido elaborado antes, mas que foi confirmado oficialmente nesse período, o Livro de Oração Comum. Esses dois documentos fundamentais do anglicanismo, que continuam em vigor até hoje, 350 anos, ou mais de 400 anos depois, ambos foram escritos por aquele mártir que eu mencionei há pouco, Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária. Então, o Livro de Oração Comum, que é a liturgia da Igreja Anglicana, e também os chamados 42 artigos que depois sofreram uma revisão e se transformaram nos atuais 39 artigos de religião, que é a confissão de fé da Igreja Anglicana. Agora, qual o detalhe desses dois documentos? A sua teologia profundamente calvinista, profundamente reformada. Então, isso é uma coisa interessante, né? A Igreja Anglicana depois sofreu modificações na sua teologia, mas a teologia inicial dessa igreja tão importante, tão influente,
uma teologia essencialmente calvinista, essencialmente reformada, influenciada pelos reformadores suíços lá de Zurique, no caso, Ulrico Zwinglio, e de Genebra, então, João Calvino. Muito bem. Por causa das suas posições, evidentemente, os puritanos passaram a ter grandes dificuldades com a coroa inglesa, com os reis ingleses. Porque os reis queriam aquela igreja que eu mencionei há pouco, uma igreja tradicionalista, uma igreja que valorizava a hierarquia, tinha lá seu arcebispo, seus bispos, uma igreja com um culto altamente ritualístico, e os puritanos eram contra tudo isso. Então eles passaram a ter choques tremendos com a coroa, com os reis ingleses, aí a começar da própria rainha Elizabeth I. Nós não temos tempo aqui para falar muito a respeito do puritanismo, embora eles sejam tão imensamente importantes, mas basta dizer, meus irmãos, que os puritanos, os calvinistas ingleses, foram um dos movimentos mais ricos, mais férteis, mais profundos, mais bíblicos de toda a história da Igreja. Os puritanos deixaram um legado maravilhoso para os séculos subsequentes. Até hoje, muitas pessoas se beneficiam, muitas pessoas se encantam com a herança deixada pelos puritanos. Aqueles indivíduos que eram apaixonados por Deus. Os puritanos eram conhecidos por sua profunda espiritualidade, por sua vida riquíssima, devocional, pela ênfase que davam à conversão, à experiência religiosa, à comunhão com Deus, à leitura das Escrituras, à oração, ao culto, à guarda do dia do Senhor, à pregação e tantas outras coisas pelas quais eles ficaram conhecidos. Uma das coisas mais edificantes, meus irmãos, que nós podemos ler são os escritos dos puritanos e também os escritos sobre os puritanos. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam. Leiam obras sobre o movimento puritano, leiam os autores puritanos, leiam as obras dos herdeiros dos puritanos. Por exemplo, o pastor Joel Bick, contemporâneo nosso, que vive lá nos Estados Unidos, já esteve várias vezes no Brasil, né? Um grande herdeiro do puritanismo, tem escrito obras muito valiosas. Há 2, 3 gerações atrás, o reverendo Martin Lloyd Jones, lá mesmo na Inglaterra, foi um grande herdeiro dos puritanos. Bem antes disso, no século XVIII, o grande teólogo Jonathan Edwards, do qual nós temos muita coisa em português, outro herdeiro extraordinário dos puritanos. Então é isso. Essa é uma das razões porque a Confissão de Fé de Westminster é tão valiosa. Ela é fruto desse movimento riquíssimo, o movimento puritano. Na Confissão de Fé, nós vemos refletidos alguns dos elementos mais importantes desse extraordinário movimento de renovação, de revitalização da Igreja, um verdadeiro movimento de avivamento espiritual, que foi o puritanismo inglês. Muito bem, passaram-se os anos, morreu a rainha Elizabeth I, já no início do século XVII, 1603, depois de 45 anos de reinado. E como ela não deixou herdeiros, ela não teve filhos, quem a sucedeu no trono foi um parente seu que era o rei da Escócia, o país vizinho, ao norte. Então, o rei Tiago VI da Escócia passou a governar simultaneamente a Inglaterra com o título de Tiago I. Quando ele subiu ao trono, os puritanos ficaram muito esperançosos, porque Tiago havia recebido na Escócia uma educação presbiteriana. No entanto, tão logo ele assumiu o trono,
ele se tornou um adepto ferrenho do episcopalismo, do sistema episcopal, do governo da igreja por meio de bispos, rejeitando, assim, o presbiterianismo, com os seus pastores e presbíteros. E ele, então, entrou em choque direto com os puritanos sofreram muito durante o seu reinado, que se estendeu de 1603 até 625, e foi nessa época que muitos puritanos, desanimados quanto às perspectivas do seu movimento lá no seu país, resolveram deixar a Inglaterra. Alguns foram primeiro para a Holanda, por breve tempo, e daí finalmente para a América do Norte, para os futuros Estados Unidos, para a região nordeste lá da América do Norte, que recebeu o nome de Nova Inglaterra. Eu tive o privilégio de residir por 11 anos naquela região dos Estados Unidos, então eu conheci muito bem ali o local onde viveram no século XVII, no início do século XVIII, os puritanos norte-americanos, né, vindos da Inglaterra. A única coisa, talvez, mais positiva que resultou do reinado do rei Tiago foi uma nova e importantíssima tradução da Bíblia, e que recebeu o nome deste rei, a versão do rei Tiago, ou a versão do King James Version, a Bíblia do rei Tiago. Então, ele ordenou que se fizesse essa nova tradução da Bíblia e que fosse colocado um exemplar dessa nova Bíblia em cada igreja, em cada paróquia de toda a Inglaterra. Então, essa foi uma das poucas contribuições positivas do rei Tiago. Uma coisa interessante, irmãos, até uma coisa surpreendente, uma coisa até paradoxal, é que lá na metade, um pouco depois da metade do reinado do rei Tiago, reuniu-se um grande sínodo de teólogos na Holanda, no ano de 1618. Final de 618, começo de 19, o Sínodo de Dort, a maior assembleia de teólogos reformados que já havia se reunido desde o início do movimento reformado. E o que aconteceu? Pois não é que o rei Tiago, apesar de toda essa sua antipatia pelos puritanos, mandou uma delegação inglesa ao Sínodo de Dort, composta só de teólogos calvinistas. Essa é uma das maiores ironias, né? Então, o rei Tiago, partidário do sistema episcopal, né, adversário dos puritanos, mas ainda assim tão influenciado pela teologia reformada, que ele mandou uma ilustre delegação de teólogos reformados calvinistas para participar do Sínodo de Dort em 1618 e 1619. Então, alguns anos depois, ele morreu, o rei Tiago, e subiu ao trono seu filho Carlos I. Então, aqui é que nós vamos chegar na época da Assembleia de Westminster e a produção da nossa confissão de fé, no reinado de Carlos I. O Carlos I foi ainda mais agressivo do que o seu pai em relação aos puritanos. E ele tomou uma medida que politicamente foi um desastre completo e acabou custando a sua própria vida, porque no fim dessa história ele acabou sendo executado. Foi o único rei de toda a história da monarquia inglesa que foi executado. O único, Carlos I. Então, qual foi esse péssimo passo político que ele deu? Ele tentou impor o anglicanismo, o governo por meio de bispos, aos puritanos ingleses e aos presbiterianos escoceses.
Ele falou para os puritanos: vocês vão ter que engolir os bispos, e falou para os presbiterianos lá na Escócia: vocês também vão ter que engolir os bispos, vocês vão ter que aceitar um sistema episcopal de governo eclesiástico. Pois bem, qual foi a consequência disso? Os escoceses e os ingleses levantaram armas contra o seu rei, montaram exércitos contra o seu rei. A guerra civil. Então, tanto lá na Escócia, agora como na Inglaterra, o rei enfrentando uma guerra civil, ou seja, o seu próprio povo, uma parcela do seu próprio povo, formando um exército contra o exército do rei. E foi então, no contexto da Guerra Civil Inglesa, que o parlamento puritano, constituído, olha que coisa extraordinária, mais uma vez aí a manifestação da providência de Deus. Esse parlamento constituído majoritariamente de puritanos. Tinham sido realizadas eleições parlamentares e a maior parte dos eleitos eram puritanos. Então, esse parlamento majoritariamente puritano, calvinista, reformado, foi que convocou a famosa Assembleia de Teólogos de Westminster. A convocação se deu no dia 12 de junho de 1643, e poucas semanas depois, no dia 1º de julho, bem na metade do ano, no primeiro dia do segundo semestre, reuniu-se a primeira sessão solene da Assembleia de Westminster. Então, nessa belíssima igreja, nessa belíssima abadia que eu mencionei no início, a Abadia de Westminster. E então, os trabalhos dessa Assembleia se estenderam ao longo de muitos anos. Na verdade, foram cerca de 10 anos de trabalho, embora a parte principal da atividade da Assembleia tenha se estendido por 6 anos. Então, de 1643 até 1649. Então, tudo dentro da década de 1640. Então, esse foi o trabalho principal da Assembleia, na elaboração daqueles documentos todos que eu mencionei no início. A forma de governo eclesiástico, a forma do culto público, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, o saltério, é um documento lá relacionado também com ordenações ministeriais e assim por diante. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais agora a respeito da confissão de fé. Chegando no nosso assunto principal. Tudo isso que eu falei até agora foi para os irmãos entenderem as circunstâncias, o contexto tão rico, tão denso, tão impressionante, no qual se formulou esse importante documento. No início, os teólogos lá reunidos em Westminster não se preocuparam com a confissão de fé no início dos seus trabalhos. Seu primeiro ano de trabalho, eles não fizeram nada acerca de uma confissão de fé. Eles estavam mais interessados naqueles outros documentos, o documento de governo eclesiástico, o documento sobre o culto. Então, finalmente, no dia 20 de agosto de 1644, ou seja, um ano e pouco depois que começou a Assembleia, foi nomeada uma comissão para fazer um trabalho preliminar a respeito de uma confissão de fé. Então, 20 de agosto de 1644. Quase um ano depois, uns 10 meses depois, 9 meses depois, essa comissão prestou ao plenário da Assembleia o seu relatório. Olha, nós propomos o seguinte para a confissão de fé. Então, esse relatório foi exaustivamente debatido pela Assembleia durante muitos meses, ali com a participação de algumas das mentes mais brilhantes da Inglaterra, grandes teólogos,
grandes pregadores, grandes pastores, figuras notáveis daquele país, todos de persuasão reformada, que, embora, lamentavelmente, eles não fossem unânimes numa questão muito importante, a forma de governo da igreja. Alguns dos puritanos eram, ou muitos, eram presbiterianos, alguns eram congregacionais, e alguns eram até mesmo episcopais, por incrível que pareça. Então, não havia unanimidade, infelizmente, e isso acabou enfraquecendo o trabalho posterior da Assembleia de Westminster. Mas, enfim, finalmente, no dia 4 de dezembro de 1646, ou seja, um ano e meio depois que aquela comissão prestou o seu relatório ao plenário, a confissão de fé foi concluída. Então, vejam como eles foram cuidadosos na elaboração da nossa confissão de fé. Muito tempo, né? Cerca de 2 anos de trabalho, inúmeras sessões, discussões, debates. O texto era escrito, depois reescrito, sofria aperfeiçoamentos, emendas, supressões. Bom, no dia 4 de dezembro de 1646, a confissão de fé foi concluída, porém, ela tinha um senão. Eles não tinham colocado no texto da confissão de fé os textos bíblicos de apoio a cada um dos parágrafos da confissão de fé. Eles não colocaram os textos de suporte das diferentes doutrinas que eram apresentadas na confissão de fé. Então, quando a confissão de fé foi encaminhada ao parlamento inglês para aprovação final, os parlamentares disseram, mas cadê os textos bíblicos? Então, devolveram tudo para a Assembleia e disseram, coloquem os textos bíblicos. Então, a Assembleia gastou aí mais uns 5 meses fazendo isso, e finalmente, então, no dia 29 de abril de 1647, a confissão de fé com os textos bíblicos, como nós temos hoje nas nossas edições da confissão de fé da nossa editora Cultura Cristã, né, com os textos bíblicos, ela foi finalmente apresentada ao parlamento, e daí, depois de um bom tempo de debates também no parlamento, ela foi finalmente aprovada no ano seguinte, em 1648. É por isso que, quando se atribui uma data à confissão de Westminster, tem 2 anos diferentes. Alguns consideram aquela apresentação inicial, 1646, e outros consideram a aprovação final pelo parlamento já com os textos bíblicos. Então, 2 anos depois, 1648. Então, tem essas 2 datas que podem ser consideradas como os anos da produção da confissão de fé, ou 1646 ou 1648. E, paralelamente à preparação da confissão de fé, foram também sendo preparados o catecismo maior, que evidentemente tem uma semelhança muito grande no seu conteúdo com a confissão de fé, e o catecismo menor, também conhecido como breve catecismo de Westminster. Então, irmãos, só para situarmos para vocês historicamente o contexto e também o trabalho realizado por essa magna Assembleia, a Assembleia de Westminster, na produção do nosso documento. O reverendo Wesley, né, pediu que eu fizesse uma apresentação de mais ou menos 1 hora, então nós temos aí uns minutos ainda, né? E depois nós podemos gastar um bom tempo, se vocês assim o desejarem, para tentar responder algumas perguntas de vocês, né? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre a confissão de fé, propriamente dita, e depois vamos abrir, então, essa oportunidade para aqueles que quiserem fazer perguntas ou considerações a respeito do nosso assunto de hoje. Meus irmãos, por que a confissão de fé é tão importante? Porque ela apresenta de maneira sintética algumas das nossas convicções mais importantes
da nossa fé reformada à luz, sempre à luz das Escrituras. Então, eu vou mencionar para vocês algumas das doutrinas mais importantes que nós temos na nossa confissão de fé e que são fundamentais para o nosso entendimento, né, do que Deus nos tem revelado na sua palavra. Então, inicialmente, nós temos a doutrina das Escrituras, no belíssimo, no majestoso capítulo de abertura da confissão de fé, o capítulo 1, mostrando como o Antigo e o Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e, por isso, possuem total veracidade e autoridade em matéria de fé. Então, a doutrina das Escrituras. Logo em seguida, a doutrina de Deus, mostrando como o ser divino tem aqueles atributos extraordinários, ele é único, uno, infinito, imutável, eterno, livre, soberano, amoroso, justo, autossuficiente, e é constituído de 3 pessoas iguais, absolutamente iguais em sua substância, poder e eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso no capítulo 2. Em seguida, no capítulo 3, nós temos a doutrina da eleição. Ou seja, o fato de que Deus ordena tudo desde a eternidade, não existem para Deus acasos, surpresas, Deus não é pego de surpresa por nada, porque Ele controla todas as coisas, inclusive a salvação, inclusive, muito especialmente, a salvação daqueles que Ele elegeu em Cristo, que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, por seu amor e graça, e não por previsão de qualquer coisa neles, nessas pessoas, nesses eleitos, seja a fé, sejam boas obras. No capítulo 4, nós temos a doutrina da criação, da confissão de fé. O universo e tudo que ele contém não são eternos, mas devem sua existência exclusivamente à vontade de Deus. Em seguida, a doutrina do ser humano, ainda dentro do capítulo 4, o ser humano como criado à imagem de Deus, originalmente em conhecimento, justiça e santidade. Ou seja, o ser humano não foi criado de uma maneira neutra, nem bom nem mal. Não, ele foi criado bom. Nós temos a afirmação bíblica, e isso é enfatizado pela confissão de fé, de que o ser humano foi criado por Deus em conhecimento, justiça e santidade. Em seguida vem a doutrina da providência, o fato de que Deus governa eficazmente todas as suas criaturas e todas as ações delas, de modo que nada acontece que não esteja em harmonia com os seus propósitos. Isso muitas vezes é difícil de entender, difícil de aceitar, principalmente num momento como o que nós estamos atravessando com essa horrível pandemia que tem ceifado tantas vidas, inclusive de irmãos nossos, de pastores, de crentes, membros das nossas igrejas, mas nós entendemos à luz, não da confissão de fé, mas à luz das Escrituras, que Deus não é um mero espectador desses acontecimentos. Deus não está lá em cima de braços cruzados, observando o que acontece aqui na Terra durante a pandemia, de algum modo misterioso, insondável, incompreensível para nós. Mas Deus está profundamente presente em tudo aquilo que está acontecendo, e Deus, de alguma maneira, que nem sempre podemos compreender agora, esperamos compreender um dia no futuro, Ele está, de alguma maneira, realizando os seus santos e eternos propósitos. A doutrina dos pactos, também, nós temos na confissão de fé o pacto das obras,
no qual a vida foi prometida a Adão e a sua posteridade sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Por isso, um pacto baseado em obras, obediência. E o pacto da graça, no qual Deus gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação por meio de Jesus Cristo. Então, graciosamente, exigindo de nós a fé, que é também, conforme o testemunho das Escrituras, uma dádiva de Deus. A doutrina de Cristo, a confissão de fé, diz coisas preciosas sobre a pessoa e a obra redentora de Cristo, nosso mediador, profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, a quem Deus, desde a eternidade, deu um povo para ser a sua descendência e ser por ele, no devido tempo, redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. A doutrina do livre-arbítrio. No capítulo 9, o ser humano foi criado não só como um agente livre, mas com total capacidade de escolher o bem ou o mal. Isso lá no início. E por essa escolha ele determinou o seu futuro caráter e destino. Pela queda, por causa da queda, ele perdeu essa habilidade para o bem espiritual. Mas na conversão, Deus, por seu Espírito, capacita o pecador a livremente arrepender-se e crer. A doutrina da vocação eficaz, ou da regeneração. Aqueles que Deus predestinou para a vida, ele eficazmente chama por meio da sua palavra e do seu Espírito, de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual, renovando a sua vontade e eficazmente atraindo-os para Cristo. Em seguida, a nossa confissão de fé fala sobre a doutrina da justificação, que é um ato gratuito ou gracioso da parte de Deus, que implica na declaração ou aceitação do pecador como justo. Ou seja, na justificação, Deus não nos torna justos, ele nos considera justos. Ele nos declara justos, embora ainda sejamos pecadores. Por quê? Por causa da justiça de Cristo que está sobre nós. Então, isso é fundamentado não em algo operado em nós ou feito por nós, mas no que Cristo fez por nós. A doutrina da adoção, todos os que são justificados são recebidos na família de Deus e tornados participantes do Espírito e dos privilégios de filhos. A doutrina maravilhosa da santificação, que era uma preocupação muito grande dos puritanos. A santificação. Todos aqueles que de uma vez foram regenerados pelo Espírito de Deus são, pelo seu poder e pela sua habitação, no uso dos meios de graça designados por Deus, são feitos mais e mais santos. Obra essa imperfeita na presente vida, mas aperfeiçoada na morte do crente. A doutrina da fé salvadora, o dom de Deus e a obra do Espírito Santo, pela qual o cristão recebe como verdadeiro tudo quanto é revelado em sua palavra. Os atos especiais dos quais a fé é o único recipiente, descansando somente em Cristo para justificação, santificação e vida eterna. E por aí vai, meus irmãos. Então, nós nem teríamos tempo, né, de apresentar todas as preciosas doutrinas da nossa confissão de fé, mas só para vocês saberem, na sequência, a doutrina do arrependimento, das boas obras, a concepção reformada bíblica das genuínas boas obras, a doutrina da perseverança,
da certeza da salvação, da segurança da salvação, a doutrina da lei de Deus, a importância da lei para a vida do cristão, a lei como expressão da vontade de Deus para as nossas vidas, a doutrina da liberdade cristã, do culto e do dia do repouso, dos juramentos e dos votos, do magistrado civil, do matrimônio, da igreja, da comunhão dos santos, dos sacramentos, da disciplina eclesiástica, dos sínodos e concílios, e, finalmente, as doutrinas do estado futuro, o chamado estado intermediário entre a morte e a ressurreição, a própria doutrina da ressurreição e, finalmente, o juízo final. Concluindo, irmãos, concluindo a minha apresentação, alguns fatores da importância da confissão de fé. Por que a nossa confissão de fé, esse documento tão pouco conhecido e, inclusive, mal visto e desprezado por muitas pessoas, por que ela é relevante para nós, como indivíduos e como igreja, hoje? Primeiro, ela é um documento sintético. Ela não é uma declaração completa de toda a teologia reformada. É uma síntese de alguns dos principais aspectos da nossa fé reformada. Ela reflete a profundidade espiritual e pastoral do movimento puritano. Quando nós lemos a Confissão de Fé, nós estamos tendo um retrato das principais ênfases e preocupações do puritanismo inglês. Ela tem um caráter intensamente bíblico no seu conteúdo e na sua linguagem. Tem muitas expressões da Confissão de Fé que são retiradas diretamente da Bíblia, sem modificação. Então, isso lhe dá um caráter profundamente bíblico. Uma coisa preciosa, ela é um auxílio para o estudo da Escritura. Nunca se pretendeu que as pessoas ficassem só com a confissão de fé e deixassem a Bíblia de lado. É exatamente o contrário. Ela pretende nos ajudar no nosso estudo e na nossa compreensão do conteúdo doutrinário da palavra de Deus. Ela possui uma ênfase teocêntrica, Deus está no centro. Uma ênfase muito grande na atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas diferentes funções tão preciosas que eles desempenham. Ela destaca a aplicação da redenção, ou seja, os atos de Deus na nossa salvação. Ela dá muita ênfase a isso, a vocação eficaz, a justificação, a adoção, a santificação, são as ações do Deus soberano em nós e em nosso favor. Ao mesmo tempo, a confissão de fé revela grande preocupação prática, ou seja, a resposta humana aos atos de Deus. Depois de dar ênfase ao que Deus faz por nós, a confissão de fé mostra como que nós devemos responder à ação graciosa de Deus nas nossas vidas. Então, a fé salvadora, o arrependimento, as boas obras, a perseverança, a segurança da salvação, a lei de Deus, a liberdade cristã, tudo isso enfatiza a resposta humana a Deus. E, finalmente, a confissão de fé revela um forte interesse pela igreja. Nós estamos reunidos aqui como igreja também hoje, né? Não só como indivíduos isolados. E os puritanos, embora valorizassem a piedade pessoal e familiar, eles valorizavam imensamente a Igreja de Cristo. E a confissão de fé reflete essa preocupação, falando sobre a igreja visível e invisível, a comunhão dos santos, o culto, a importância do dia do Senhor, a importância dos sacramentos, da disciplina e assim por diante. Tudo isso está presente de uma maneira muito forte na nossa confissão de fé. Então,